3, 4 dias, o senhor falou para mim, Laís, é um chá de entrega. É um chá de entrega, é um chá de renúncia. E eu falei, Senhor, mas é um chá, né? Espera ouvir, receber algo da parte do Senhor para nos fortalecer. E o Espírito Santo falou assim para mim, o que há de melhor para te fortalecer ao entregar no meu altar? E a palavra que o Senhor me deu se encontra em Gênesis capítulo 22. É um pouquinho longo o texto, do 1 ao 12, que diz assim: Deus manda a Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E vendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Irmãos, é uma passagem muito conhecida. A entrega, nós sabemos que Abraão, ele vai ser chamado pai da fé, pai de multidão, pai das nações. Aos 65 anos de idade, Abraão vai ser chamado por Deus, aonde Deus vai dizer: Abraão, sai da tua terra e de tua parentela para uma terra ainda que eu te mostrarei. Deus estava arrancando Abraão dentro de um contexto de idolatria, do qual o seu pai era fazedor de ídolos, e Deus não queria que a descendência de Abraão crescesse contaminada no meio da idolatria. É por isso que Deus vai dizer: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Porém, naquele tempo não havia profeta. Então, Abraão não teve dúvidas. Quando ouviu uma voz, ele teve a certeza no seu espírito, a voz que estava falando e estava direcionando a Abraão para um caminho do qual ele ainda conheceria. Aos 75 anos, Deus vai fazer a promessa para Abraão que ele iria ter um filho, e ele se chamaria Isaque, com a sua esposa que era Esther. Porém, a sua esposa, nós já bem conhecemos o texto, ela vai rir da promessa, ela não vai acreditar. Por quê, pastora? Ela vai dizer: mas eu já estou avançada em idade, como é que nós podemos agora gerar? Então, sabe o que você faz, Abraão, conjecturando? Deita lá com a serva Agar, porque ela vai poder tirar aquilo que eu não vou dar. A Sara, ela quis dar um jeitinho para Deus, no contexto brasileiro, assim como muitas de nós fazemos quando a promessa tarda em chegar. Nós queremos dar uma ajudinha para Deus. E o Espírito Santo está dizendo: eu não preciso da tua ajuda para cumprir aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou realizar na tua vida. Então espera. Só que eles se apressaram e não esperaram. Essa promessa vai ser gerada, a promessa vai nascer. Aos 100 anos de idade a promessa nasce. 25 anos de espera. 25 anos eles tiveram que esperar.
você talvez que está aqui já está 5 anos, 1 ano, talvez meses, está orando por algo que não está aguentando. Quer saber? Eu vou deixar para lá, eu não vou fazer mais nada, porque a promessa não vai cumprir, a promessa não vai se realizar. Mas o Senhor está dizendo aqui desde o começo: eu estou no controle, e quando eu glória a Deus. Eu vou fazer, mas não do teu jeito, do meu jeito, na minha hora que eu já determinei no céu, aquilo que eu já escrevi ao teu respeito vai se cumprir. Há um historiador, Flávio Josefos, entre muitos outros, que eles vão falar que Isaac, ele tinha na idade aí cerca de 25 anos. Alguns outros vão dizer que ele tinha na idade de 18 a 20 anos. Ele não era mais um bebê, irmãs. Quando Deus vai pedir a Abraão para que Abraão sacrifique o seu filho, talvez Abraão pensou consigo: mas Deus não me prometeu, Deus não me deu a promessa, agora eu vou ter que sacrificar. Ô pastora Sara, aquilo que Deus me deu e você estava assim: hoje é noite de renúncia, é noite de entrega, é noite de entregar no meu altar, é noite de entregar aquilo que preocupa teu coração. E o Senhor dizia para mim: Laís, antes de eu te dar aquilo que você tanto quer, o Senhor, ele vai te pedir aquilo que você mais quer, pastor. Sabe para quê? Deus não quer a tua oferta, não. Deus não quer a promessa, mas ele quer o dono, quem está por trás, que recebeu a promessa, para saber onde está o meu e o teu coração. Será que você verdadeiramente tem a ousadia e a coragem de entregar aquilo que Deus te prometeu no altar dele nessa noite? Muitos estão orando, mas não estão se entregando, não estão se rendendo ao Senhor para receber os seus milagres, mas querem as bênçãos. E o Espírito Santo está falando: não existe bênção sem entrega, não existe bênção sem entrega. É necessário renunciar, é necessário se entregar para poder viver milagres. Ana fez um voto. Por que Deus vai responder o voto de Ana? Nós sabemos o contexto de sua casa. Penina e Eucana tiravam um barato com a cara de Ana. Ana queria gerar um filho. Só que naquela época, uma mulher que não gera, uma mulher que não daria filhos, é como se a sua casa fosse amaldiçoada. Não importava ainda que a sua outra esposa tivesse filhos. Ana, naquele contexto, ela precisava gerar. Só que Ana não gera. A Bíblia é muito clara em nos dizer, irmãs, que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Ana era estéril porque Deus não tinha aberto a madre dela. Então, sabe o que Ana fez? Ana não ficou reclamando, não. Deus, a tua promessa está demorando. Não. Ana foi para o altar. Ana foi para o templo. Ana foi buscar no templo. Ana vai se render no templo. Até que Ana vai fazer a oração que Deus queria ouvir. Se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me der, eu te entrego. Não é mais meu, é teu, Senhor. Naquele mesmo instante, a madre de Ana, ela é aberta. Ana era estéril porque Deus cerrou a sua madre, mas Deus só abriu, Deus só mudou a sua esterilidade e vai fazer de Ana uma terra fértil quando ela entrega. Será que nós estamos dispostos nessa noite a entregar aquilo que tanto preocupa o meu e o teu coração? Será que nós estamos dispostos em sacrificar nossas vontades, o nosso ego, o orgulho, a vaidade, e entregar no altar do Senhor? Toma aqui, não é meu. Eu não quero mais me preocupar, porque eu sei que nós tem muitas aqui no nosso meio que tem entregado e tem tomado das mãos do Senhor de novo. Está como uma criança, como uma onda impelida, como o Tiago vai dizer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer uma coisa. Então não vai e vem. Chega do vai e vem. Entrega quem pode fazer algo por você. Você pode passar anos orando por algo. Anos. Mas se você não entregar, nada acontece. Laís, mas Deus não ouve as nossas orações? Ele ouve. Mas presta atenção nisso. Algo que o Espírito Santo falava comigo. E eu falei: eu preciso ser fiel naquilo, pastora, que o Senhor me entregou. Olha isso. O Senhor, Ele ouve sim as nossas orações. Ele ouve e Ele responde. Mas quando a oração tem entrega, olha Deus lambendo
Elias preparou o altar. Elias não foi pedir algo para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele preparou o altar, ele se entregou a quem poderia responder com fogo, a quem poderia mostrar para os profetas de Baal que ali ainda em Israel existia um Deus que governava e continua governando a minha e a tua vida. Porém, o Senhor está dizendo para nós essa noite: por que não entregou? Por que você não entrega? Porque você não entrega, não tem resposta. Porque tem muita oração, irmãs, que estão desalinhadas, que não está de acordo com o céu. Tem muita oração desalinhada no altar do Senhor. Tem muita oração desalinhada porque nós queremos algo, mas Deus quer outra coisa, pastora. Nós queremos algo, mas talvez aí não é o melhor para a tua vida. O que eu tenho para a tua vida é o melhor. Sacrifício, renúncia. Eu preciso sacrificar minhas vontades. Eu preciso renunciar minhas vontades e ofertar o que Deus quer. Casamento perfeito, obediência, renúncia e oferta andam juntos. Aleluia. E andam juntos. Quem não solta não recebe. Quem não entrega não desfruta da bênção. E o Senhor está dizendo: é tempo de entrega, é tempo de renunciar. Muitos nunca aceitaram a Cristo. Sabe por quê? Nunca se entregaram. Muitos nunca aceitaram a Cristo porque nunca houve uma entrega sincera. Muitos estão apenas na casa, mas não estão em Cristo. Muitos estão na casa, mas não em Cristo. Não houve entrega. Deus não pediu azeite, Ele pediu as vasilhas. O milagre é com Ele, mas a entrega é eu e você. A entrega é eu e você que receber a palavra que será liberada nesse altar. O Senhor está dizendo: entrega para receber. Entrega, se deixe no meu altar para receber. Glória a Deus. Não existe resposta sem entrega. Não fica a sua vontade. Renuncia a tua vontade. Renuncia aquilo que você acha que é melhor para a tua vida, para receber, para aceitar o melhor do Senhor. E eu já estou terminando. Eu só vou dar aqui um breve testemunho. Havia, pastora, 2 meses, eu estava com o tênis parado que o Senhor já tinha me dado. E o cardápio dele era totalmente cheio de frescura. E eu não tinha tirado uma foto daquele cardápio para saber depois como tinha colocado. Laís, mas é algo tão bobo, é tão simples, é tão bobo, tão simples, que ficou parado, pastora, por 2 meses. Fomos para um culto na quarta-feira e o Senhor confirmou a palavra. E o Senhor falava de entrega, tempo da promessa. Quando nós chegamos em casa, eu falei assim pro meu pai: pai, será que você poderia arrumar o meu tênis? Parece até uma vergonha, pastora. Falei: nossa, como que você não consegue colocar um cardápio? Mas era diferente o negócio. Eu falei: pai, será que você pode arrumar para mim? Ele disse assim: claro, eu gosto de ser útil. Irmãs, ele colocou aquele cardápio, mas de todo jeito, assim, parece que eu estava dançando. E eu, besta, pastora, eu me matei 2 meses, eu deixei o negócio encostado. Eu não usei por não saber passar ele naquela facilidade. Eu falei: não, fiquei revoltada. Falei: como que eu não consegui? Ele está conseguindo assim, dançando o negócio. Falei: como isso? A hora que ele me entregou, ele falou assim: toma, tá aqui. A hora que eu peguei, que eu fui pro meu quarto, explicando para assim: tá bem? Era para você ter desfrutado há muito tempo, mas você não desfrutou porque você não entregou. Olha aí.